Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre o Evangelho de Mateus no capítulo 21, 21º capítulo do Evangelho de Mateus, que narra a entrada de Jesus na cidade santa, na cidade de Jerusalém, numa das vezes em que Jesus lá esteve. A partir do capítulo 21, o Evangelho de Mateus passa a narrar a última semana de Jesus sobre a terra. Vários grupos são apresentados aqui nessa entrada de Jesus em Jerusalém, nesse ingresso, nessa revelação de si, nessa apresentação de Jesus como o Messias prometido. É, o Filho do Deus Altíssimo apresenta-se de maneira pacífica, não como um conquistador montado num cavalo branco, como algumas figuras proféticas, mas como servo fiel, né? Montado ali num animal de carga, que normalmente também era usado para serviços religiosos, mas que simboliza a natureza pacífica. Jesus, o príncipe da paz, apresenta-se de forma pacífica, revelando-se, manifestando-se ao seu povo, ao povo judeu, ao povo de Israel naqueles dias. E vários grupos estão sendo representados aqui. A multidão dos fiéis, a multidão daqueles que creem que Jesus é o profeta ou o filho de Davi. Alguns dizem que a cidade ficou alarmada com multidões chegando. O que está acontecendo? O que é isso? Né? O comércio, a preocupação, o que vai fazer? Vamos fechar as tendas aqui, vamos embora? Não. O que está acontecendo? É o profeta Jesus. O profeta Jesus, alguns diziam, conhecido pelo povo. Conhecido pelas autoridades também, que gostavam de fingir que, o que está acontecendo, mas não é isso. Era conhecido sim, tá? O nome de Jesus foi amplamente divulgado por todo o território da nação de Israel naqueles dias, inclusive nas vizinhanças. Já estava aumentando o número de pessoas vindas de nações próximas, vizinhas, querendo saber quem é esse Jesus, quem é esse profeta Jesus. Quando Jesus ingressa na cidade, as multidões que o antecedem e que o seguem estão clamando ou proclamando Hosana, salva-nos, salva-nos, clamando por salvação. E também há um grupo reticente, né, que é dos sacerdotes, das lideranças religiosas, os exploradores, os comerciantes que exploravam a atividade religiosa. Diga-se de passagem que é uma atividade ilegal, consultando o material produzido pelos judeus, pelos historiadores judeus, no que diz respeito à instituição do templo. Nós vemos que havia nos recintos, que eram vários pátios, né? Havia nos recintos meios oficiais para que as pessoas providenciassem as suas ofertas, os seus sacrifícios. Havia um serviço religioso, sim. Havia um serviço mantido pelo templo, tá? Um serviço regular havia no templo. As pessoas que Jesus expulsa, as pessoas que Jesus expulsa do templo, não era a, os levitas, né, que cuidavam dessas atividades, não eram as pessoas ligadas à atividade regular do templo. Era a turma do esquema, que tinha aí uma autorização para fazerem comércio no interior dos pátios do templo, oferecendo animais para sacrifício, inclusive pombas aqui, né? Pomba era a mais simples das ofertas, o mais simples dos sacrifícios, principalmente por aqueles que não tinham posses, não tinham recursos para pagarem pelos, pelos procedimentos formais que eram mais caros. A lei concedia à pessoa pobre, à pessoa carente, a possibilidade de oferecer ali duas aves, duas que custaria o quê? Não custa nada. Você apanhava
com alguma armadilha no caminho você poderia conseguir. Mas havia essa exploração lá dos peregrinos, havia eh, o câmbio, a troca. Então as pessoas eram induzidas, tal qual existe hoje em muitas atividades, né? Tem o comércio regular e o comércio paralelo. As pessoas eram induzidas a gastarem mais do que podiam, mais do que o necessário, eh, comprando daqueles comerciantes que estavam lá num esquema patrocinado pelos administradores do templo. Tornaram-se muito gananciosos, inclusive cargos eh, na estrutura religiosa naquele período não era incomum estarem à venda, né? Não era incomum serem vendidos ou comercializados. Havia uma elite, havia uma aristocracia religiosa muito rica, muito abastada, que na verdade não eram tão religiosos assim, né? Gostavam do status religioso, mas eram totalmente comprometidos com o pensamento dos dominadores, principalmente da questão da cultura e dos valores helenizantes dos gregos, dos romanos. Tá? Isso é fato, isso é história. E é nesse ambiente que Jesus ingressa e expulsa o comércio ilegal, o comércio irregular, e afirma em alto e bom tom: a minha casa, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês a transformaram num covil de salteadores, ladrões, exploradores. É isso que Jesus encontrou no templo, e é esse tipo de atividade que Jesus é, proibiu, atacou. Os principais sacerdotes, nada podendo fazer em relação a isso, se juntaram a Jesus para observar o que ele faria, que sequência ele daria. Com a retirada dos exploradores, com a retirada dessas pessoas que ocupavam quase que áreas inteiras dos pátios do templo, conseguiram fazer com que entrassem no templo as pessoas realmente necessitadas. E Jesus cura no interior do templo, Jesus cura porque levaram até ele, aproveitando a notícia, chegou em Jerusalém o profeta Jesus e multidões clamando: Hosana, salva-nos, ó filho de Davi, salva-nos, ó filho de Davi. As pessoas aproveitaram e levaram os doentes que estavam ali, provavelmente nas proximidades, os cegos e aleijados, que costumavam ficar ali nas proximidades do templo, do lado de fora ali, pedindo esmolas, né? Vivendo de alguma ajuda dos peregrinos que se dirigiam para o templo, para os serviços religiosos. Aproveitaram o que havia a perder. O cego estava cego, o paralítico estava paralítico, o doente estava doente. Que prejuízo poderia haver para com aquelas pessoas? Talvez pudessem ser expulsos, a entrada proibida no templo, mas aproveitaram que Jesus estava ali, a situação parecia estar mudando, havia um espaço para que as pessoas com menos posses ingressassem e levaram quem realmente necessitava. E deu certo, e funcionou. Milagres aconteceram, vários milagres, presenciados pelas multidões. Então, a multidão continua celebrando, louvando. As crianças estavam dizendo também: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Vendo os milagres, os sacerdotes nada podendo fazer contra a verdade, que a casa de Deus devia ser a casa de oração, que Jesus, pelo Espírito Santo, realizou inúmeros milagres e realizou na presença deles, diante deles, eles estavam vendo e olhando. Nunca nenhum milagre realizado por Jesus foi questionado pelas autoridades que faziam oposição a ele. Os inimigos de Jesus nunca o acusaram de ser um falsificador, de ser um mentiroso. Nunca, tá? De não realizar milagres, de enganar. Não, Jesus nunca enganou ninguém. Os milagres que Jesus realizou foram milagres verdadeiros que beneficiaram a vida de centenas, milhares de pessoas, creio eu.
Então, esses homens ouvindo as crianças dizendo Hosana ao filho de Davi, referindo-se a Jesus, é um texto, é um texto de louvor, é um texto de clamor, salva-nos, ó filho de Davi, salva-nos, ó filho de Davi. Os sacerdotes ficaram indignados com Jesus, insinuando que Jesus estava aceitando palavras que só poderiam referir-se na, na mente deles a, a, ao Messias, ao ungido, ou palavras de adoração ao próprio Deus Altíssimo. Mas aqui, Hosana ao filho de Davi diz respeito ao Messias prometido. As autoridades se comprometeram em não reconhecer Jesus como Messias. Todos sabiam e havia uma expectativa em relação ao Messias naqueles dias, uma grande expectativa devido às dificuldades que o povo de Israel enfrentava, parte das dificuldades por conta do próprio povo, tá? da própria nação israelita, lá, dos próprios judeus naqueles dias. Então havia uma série de expectativas em relação ao Messias. Obviamente, a maior parte do povo que vivia debaixo de um domínio estrangeiro, não pela primeira vez na história, tá? Não, os romanos, na verdade, apresentavam-se como protetores dos judeus, né? Eles haviam acabado de sair há algum tempo da opressão dos governantes da Síria, O Messias que eles aguardavam invariavelmente era visto ou tido popularmente, principalmente, como um conquistador, como um libertador. Os sacerdotes, ouvindo aquilo, ficaram indignados. Não ouves o que estas crianças estão proclamando? Ou seja, ofendidos e indignados com o louvor das crianças em relação a Jesus o Cristo, o reconhecimento de Jesus como o Messias, aquele que traria e trouxe salvação para Israel, para os judeus e, conforme todos nós compreendemos, para toda a humanidade. E Jesus responde com outro texto da palavra de Deus. Sim, e vós nunca lestes, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitarei louvor, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos. Outra palavra profética, outro evento que se cumpre. Mas nós estamos vendo aqui esse texto, nós já falamos sobre a purificação do templo. É óbvio que o texto também fala sobre a purificação do nosso ser, do nosso corpo, da nossa natureza humana. Falamos das autoridades, das lideranças, né, da necessidade de uma limpeza, de uma separação, mas também o texto implica numa decisão pessoal de santificação, de purificação, de expurgar de nós mesmos, cada um segundo a sua consciência, a sua própria responsabilidade, o seu compromisso pessoal com o Deus Todo-Poderoso, e expulsar de si aquilo que não convém, porque a palavra de Deus declara que aqueles que creem constituem o corpo de Cristo. Vós sois o templo do Espírito. É uma conotação, obviamente, espiritual, que se concretiza, que se realiza pela fé, mas há uma necessidade pessoal também de alguma limpeza, de uma purificação, tá? Alguns defendem que tem que ser 100%, 100%. Ora, que bom seria se fosse tão simples assim, tomar uma decisão e nunca mais pecar, nunca mais errar, nunca mais falhar. Seria fantástico, seria extraordinário, mas o que a Bíblia nos mostra é que, vivendo pela fé, vivendo na fé, nós somos confrontados dia após dia com eventos externos que nos atacam, nos ofendem, nos humilham, tentam nos constranger, e também por eventos internos, de natureza interna do ser humano, como as emoções, os sentimentos, as mágoas, né?
os ódios, a ira, as questões das inúmeras personalidades e como nós nos permitimos dominar por aquilo que às vezes consideramos que é algo benéfico, que é algo que nos identifica, que nos caracteriza, que é algo que nos fortalece ou que nos identifica diante de todos, quando na verdade pode ser uma fraqueza, uma deficiência moral. É responsabilidade também do cristão realizar aí essa limpeza interior, essa purificação de forma constante, de forma constante, de forma constante. Não há espaço na palavra de Deus para que o cristão se imagine como uma entidade superior aos demais mortais, que nunca é afligido, atacado, jamais erra, jamais cai em armadilhas, ciladas, tudo que faz será bem sucedido. Não, a vida se processa através do viver e no viver diário nós somos confrontados com a realidade que às vezes nem sempre nos favorece, nos cria barreiras e obstáculos e somos convocados a seguir em frente, seguir adiante, prosseguir pela fé. Mas os milagres. Salva-nos, Senhor Jesus. Salva-nos, ó Filho de Davi. O clamor por salvação. O clamor por salvação. O milagre, ele serve como testemunho da palavra de Deus. Os milagres testemunham o poder de Deus, o agir de Deus, através de Jesus, o Cristo. O milagre, por si, ele não tem o poder de mudar absolutamente nada, a não ser a natureza que é alcançada por aquele evento. Por exemplo, os cegos aqui foram curados, voltaram a enxergar. Isso é um milagre. É um milagre. Tá? Nem todo milagre é uma cura. Toda cura é um milagre. Mas nem todo milagre é uma cura. Às vezes a pessoa está com uma doença, com uma enfermidade, uma dificuldade na visão e é curada daquela dificuldade, uma dificuldade respiratória, é uma paralisia parcial. Mas no caso aqui é um milagre, tá? O cego passar a enxergar é um milagre. Isso é um milagre. O milagre tem o poder de mudar aquele que é alcançado pelo milagre. O poder de mudar a condição física. O milagre muda a condição física. O milagre também, certamente, envolve um aspecto psicológico, emocional, de gratidão, de louvor. Mas o milagre não tem o poder de transformar a natureza humana de rebelde para obediente, de cínico para temente, de ganancioso para humilde, de arrogante para humilde. Não, não. Você vê aqui que os sacerdotes, que em nada eram amistosos com Jesus, o Cristo, presenciaram os milagres realizados por Jesus Cristo. E eles foram mudados e transformados em absolutamente nada. Permaneceram como decidiram permanecer. Continuaram enxergando Jesus como decidiram enxergar Jesus, como um inimigo, como um adversário, como um problema para a boa vida que eles estavam levando. Pensamento arrogante e presunçoso. Nós somos os líderes de Israel, nós somos os líderes do povo, e se Deus quiser usar alguém para abençoar, este alguém seremos nós. Esse é o pensamento, tá? Essa é a postura, essa é a posição. Quem manda aqui somos nós. É isso que eles estão apresentando diante de Cristo Jesus. Você, a quem as crianças clamam por salvação, não nos interessa. Então, Jesus é recebido na cidade de Jerusalém, multidões o acompanham, alguns celebram, alguns louvam, alguns reconhecem o poder de Deus na vida dele, alguns reconhecem a natureza profética do ministério de Cristo Jesus, tá? Muitos, milhares, multidões, outros permanecem indiferentes à pessoa de Cristo Jesus, outros continuam a sua atividade leviana e cruel,
E aqueles que tinham a responsabilidade diante de Deus de manter o templo como um lugar santo, como um lugar seguro, como um lugar sagrado, como um lugar em que a presença de Deus pudesse se manifestar de forma livre, esses disseram não. Não é isso que nós queremos. Não é esse o nosso plano. A nossa agenda é outra. A nossa agenda é outra. Essa é a realidade que o Filho de Deus encontrou na Cidade Santa. Infelizmente, essa é a realidade que o Filho de Deus encontra, não só na Cidade Santa ou nas cidades santas, né, nos santuários, mundo afora. Nem sempre as expectativas do povo, os louvores das crianças, a postura dos fiéis, dos peregrinos, correspondem aos interesses daqueles que estão comprometidos com a administração daqueles bens. Como que, se estar à frente de uma atividade religiosa, automaticamente criasse um respaldo diante de Deus para os excessos e os abusos que se cometem. Jesus foi reconhecido, sim, como o filho de Davi prometido. Jesus foi reconhecido. E Jesus foi também rejeitado, sim, como o filho de Davi, como o ungido, como o Messias prometido. Porque não há como ser indiferente à pessoa de Cristo Jesus. Não há como ser diferente. Todos nós clamamos por milagre. Todos nós, em algum momento da vida, pedimos a Deus um milagre. E os milagres continuam acontecendo da mesma forma que aconteceram. Não são tantos quanto nós gostaríamos, né? Não são tantos quanto nós gostaríamos. Por isso são milagres. Não são respostas às nossas necessidades, que são muitas. São respostas ou são testemunho a aqueles que creem no que diz respeito à natureza do Filho de Deus, o Filho de Davi, o Cristo, Jesus, o Messias prometido. Os milagres acompanham a proclamação da verdade. Os milagres acompanham a decisão por viver em função da verdade. Os milagres acompanham as vidas de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Muito embora nem tudo que pedimos ocorra, porque em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus tem alguma obrigação de satisfazer as nossas expectativas, ainda que bonitas, ainda que cheias de fé, ainda que cheias de esperança. Mas o milagre tem o propósito principal de testemunhar da verdade. Qual é a verdade? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, a salvação de Deus para Israel, para toda a humanidade, para todo aquele que nele crê. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.